Segunda questão, qual é o local que está dormindo? Terceira questão, entre quem eles estão dormindo? A primeira, ele está falando por alguns crentes que estavam desapercebidos com a sua vida cristã. Segundo, como ele está dizendo sobre morto, e todos nós sabemos que ele usa uma figura de linguagem, como se o homem estivesse dormindo, como se o homem estivesse repousando em um cemitério juntamente com os mortos. É essa a linguagem que Paulo utiliza. E Paulo então vai dizer: vocês que estão no local, cemitério, vocês que estão com quem? Com os mortos, desperta. Há uma urgência que haja um despertamento. E é bem verdade que esse despertamento é um despertamento espiritual, trazendo-nos nós outros para refletir essa realidade. Primeiro, observamos que aqueles que estão dormindo, eles estão dormindo entre os mortos. E a Bíblia diz: levanta-te dentre os mortos. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, para compreender o que significa morte, nós sabemos que tanto na linguagem do Antigo Testamento quanto na linguagem do Novo Testamento, a palavra morte não significa extinção. A palavra morte não significa fim de todas as coisas. A palavra morte significa separação. Por essa razão temos 3 tipos de morte. A primeira morte é a morte física, quando o homem separa, o espírito e a alma separa do corpo. O segundo tipo de morte é a morte espiritual. O homem vive, o homem canta, chora, trabalha, conquista, cresce, procria, vende, compra, mas espiritualmente ele está morto, ela está morta. Porém, nós temos aí o terceiro tipo de morte, que é a morte espiritual, partindo do princípio que a palavra morte quer dizer separação. Então o homem que está morto espiritualmente está separado de Deus. Então vamos identificar quem são esses mortos, a quais parte da igreja está dormindo com eles. É esse mundo, porque a Bíblia vai testificar no livro de Isaías, capítulo 59, no versículo 2, quando o texto diz que o pecado faz separação entre nós e Deus. O pecado coloca uma barreira. Quando olhamos a origem do pecado no meio dos homens, quando o pecado foi entronizado através da desobediência de Adão e Eva, pode ver que a primeira morte que eles tiveram foi a morte espiritual. Em Gênesis capítulo 2, no versículo